Olá, tudo bom, pessoas iluminadas? No último vídeo aqui do canal, eu conversei com vocês sobre Hermes Trismegisto, como surgiu, quando foi que aconteceu. E hoje, gente, eu vou falar com vocês, neste momento, sobre o livro O Caibalion. Não reparem, o meu livro está todo despencando de tanto que eu uso, todo marcadinho, ó. E eu vou falar, assim, bem por alto, sobre cada uma das leis herméticas, que são 7. Olá, eu sou a Gisele e esse é o meu canal Gi Vidal. Pessoas iluminadas, prestem atenção numa coisa. Quando a gente abre esse livro, já no verso onde fica o sumário, vem escrita a seguinte frase: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Olha que legal, né? Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O que isso significa? Significa que quando algum conhecimento hermético chega até a gente, é porque nós já temos compreensão suficiente para entender. Tem uma frase no rodapé da página 7 do Eliphas Levi: o homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Isso é um chamado para conhecer justamente essas leis. As leis herméticas, o Caibalion. Como eu falei no vídeo passado, o Caibalion, não esse, né? Eu mostrei, inclusive, a imagem do que seria a primeira edição do Caibalion. Ele é uma recompilação dos ensinamentos de Hermes Trismegistos. E ele é assinado pelos 3 iniciados. Bom, os 3 iniciados, eles dizem o seguinte, que não é o intento deles construir um novo templo de conhecimento. A palavra conhecimento, como está explicado no rodapé dessa página 7, ela é exatamente a palavra grega gnosis, que os iniciados criaram para não atribuir a si o maior atributo da divindade, que é a ciência. Esse templo de conhecimento é um templo de gnoses. Hoje eu vou pegar tudo, tá? Meu material, meus caderninhos. Eu esqueci de falar com vocês. Tem uma dedicatória aqui também no verso do sumário que eu achei assim fantástica. Vou ler aqui para vocês. A Hermes Trismegisto, conhecido pelos antigos egípcios como o 3 vezes grande e o mestre dos mestres, dedicamos reverentemente este livro de ensinamentos. Eu acho que isso é muita humildade, né? Eu achei legal dos 3 iniciados fazerem isso. Então, voltando com relação à questão da palavra gnosis, então, o que eles querem? Eles não querem ser comparados com quem, de fato, escreveu o Caibalion, tá? Eles não querem ser comparados com esse grande mestre, com esse sábio. Eles querem fazer o quê? Colocar na mão do estudante, daquele que se interessa por esse tipo de assunto, uma chave mestra. O que a chave mestra faz? Ela abre todas as portas para que o iniciado possa abrir as portas internas, as portas da alma, da mente, as portas do nosso entendimento, que conduzem ao templo do mistério cujos portais já entrou. Porque a partir do momento que você começou esse estudo, você já entrou pelos portais do templo dos mistérios. Agora só te resta desvendar. Não tem mais como voltar. Voltar não é uma opção. Tem também um outro trecho, isso tudo aqui que eu estou falando, gente, é na introdução do livro Caibalion, que é rica, rica, rica de informação. Vocês sabiam, pelo menos aqui,
os três iniciados, eles estão informando o seguinte: ele viveu, Hermes Trismegisto, ele viveu no Antigo Egito, e ele era contemporâneo de Abraão. E eles ainda falam, se for verdade a lenda, porque isso é uma lenda, Hermes Trismegisto, ele teria sido o instrutor de Abraão. E ele também foi o grande sol central do ocultismo, cujos raios, eu vou ler essa parte aqui que eu achei tão... cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. O que eles querem dizer com isso aqui? Eles informam, tá, que vários mestres, vários sábios, pessoas, né, espiritualizadas, ligadas a essa área, naquela época, tá, vinham de todas as partes do mundo para conversar, para absorver o que Hermes Trismegisto tinha para ensinar a eles. Então, inclusive, é daí que vem aquela lenda também de que as religiões tiveram origem a partir dos princípios herméticos, a partir dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, inclusive o cristianismo. Isso é uma lenda, tá? Não é um fato, não é verdade, é uma... Assim, pode até ser que seja, em algum momento pode ser que se prove, mas até os dias de hoje não se provou que isso seja verdade. Enfim, eles indicam que se a gente for analisar, isso está na página 8, tá? A minha edição desse livro, ela é de 2018. Eles indicam, na página 8, que se nós analisarmos as religiões, existe sempre uma correspondência entre elas, apesar delas terem aparências contraditórias. Essa correspondência tem a ver com os preceitos herméticos, é isso que eles falam, que são como se fossem o seu grande conciliador. Pode ser. A gente não tem absoluta certeza a respeito disso, mas também não, a gente também não pode negar essa hipótese. Que nessa obra eles se esforçam por oferecer uma ideia dos preceitos do Kybalion original, procurando dar os princípios acionantes e deixando o trabalho de os estudar. Então, eles deram para nós... Tanto é que o livro, olha a grossura do livro. Eu falei que Tonte, existe uma lenda de que Tonte teria deixado 42 livros com as instruções suficientes para a raça humana viver uma vida saudável, viver bem. Aqui não tem 42 livros, né? Só tem aquela camada de cima, aquela nata que fica quando a gente ferve o leite, só tem aquela nata. O que eles quiseram dizer é isso. Tem muito mais além disso, tem muito mais conhecimento do que é oculto aos nossos olhos físicos, oculto aos nossos ouvidos físicos, que a gente, como Shakespeare falou, existe mais entre o céu e a terra do que possa imaginar a vossa vã filosofia. Olha o que eles falam aqui. Em vez de tratarmos, eu vou falar o parágrafo inteiro. Nesta obra, vou ler, né? Nesta obra, nós nos esforçamos por vos oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Kybalion, procurando dar os princípios acionantes e vos deixando, o trabalho de os estudar, em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos. Se fordes verdadeiros estudantes,
podereis compreender e aplicar estes princípios. Se não o fordes, deveis vos desenvolver, porque de outra maneira os preceitos herméticos serão para vós somente palavras, palavras, palavras. Foi assinado pelos 3 iniciados. A filosofia hermética, o que ela fala? O capítulo 1, ele fala sobre a filosofia hermética. O Caibalion, ele já começa com uma frase assim: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Essa frase, ela está logo no começo do vídeo, eu falei com vocês, que está no verso do sumário. O que eles dizem? O que eles falam? Que os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos, eles saíram do Antigo Egito. E que esses preceitos, eles têm influenciado todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. Também eles afirmam, tá, que o Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Naquela época, os mestres, como eu já tinha falado com vocês, eles vinham de várias partes do mundo para receber os ensinamentos de Hermes Trismegistus. E depois eles se espalharam pelo mundo todo, voltaram para suas terras, desejosos de ensinar aqueles que estivessem preparados para receber esses ensinamentos. Porque o que eles dizem é o seguinte: não é todo mundo que está preparado espiritualmente para receber a mensagem de Hermes Trismegisto. Eles dizem aqui também, eles afirmam, né, que Hermes Trismegisto, em razão de todo esse ensinamento, de toda a sua sabedoria, ele foi o pai da ciência oculta, fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Tem um trecho aqui que eles falam o seguinte, que depois que Hermes Trismegisto passou dessa existência, partiu daqui, desse plano de existência, e que ele teria vivido por 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Tote. Nós vimos no vídeo anterior que Tote recebeu esse nome pelos gregos que foram morar no Egito, porque esses gregos eles haviam identificado o deus Teute ou Zeute com muitas características similares do deus Hermes dele. Aqui já é uma outra situação que estão falando com relação ao deus Tote. E eles dizem que Hermes, o deus da sabedoria, ele foi deificado anos depois disso. E, pelo que eu entendi, de outros estudos, inclusive, Hermes já era o deus, já era um deus na Grécia. Bom, enfim, eles dizem o seguinte: assim, em nossos dias, empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escape. Pela razão, mas por qual razão isso? Porque os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles conservaram um preceito que era não dar pérolas aos porcos. A gente usa isso até hoje. Não se dá pérolas aos porcos. Tem um outro preceito também que diz o seguinte, que para as crianças a gente deve dar leite e carne aos homens feitos. O que isso significa? Crianças, Hermes identificava como todo aquele que não tinha condições de receber os seus ensinamentos. E homens feitos seriam aqueles que estavam com o ouvido do entendimento para receber suas lições.
Na página 16 desse livro, fala muito dos lábios aos ouvidos. Que sempre que o iniciado está pronto, a sabedoria ela vai sair dos lábios do mestre aos ouvidos desse iniciado. E eles lançam uma frase, tem até aqui um ponto de exclamação no final da frase, que diz o seguinte: a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos. Porque eles querem frisar que para a pessoa entender isso aqui, para a pessoa receber esses ensinamentos, ela tem que estar preparada, ela tem que estar aberta para entender que existem leis que comandam o universo. Aqui, na página 17, eles falam qual é a primeira lição de quem começa a estudar o Kybalion. Que eles dizem o seguinte: os preceitos do Kybalion são princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de no domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outro. Então, qual é a primeira lição? É a gente entender que tudo que a gente deseja, nós produzimos no plano mental. Quando a gente faz, eu não sei, quem aqui tem o hábito de fazer o caderno da gratidão, que várias pessoas ensinam em seus canais aqui no YouTube, e quando a gente faz o caderno da gratidão, mesmo que não tenha sido materializado, o que a gente está fazendo? A gente está transmutando a nossa vibração. A gente está mudando a vibração de escassez para a vibração de fartura, quando a gente agradece. E a gente tem que mudar realmente o nosso entendimento. Tem uma outra frase aqui, na página 17, diz o Kybalion: em qualquer lugar que estejam vestígios do mestre, olha aqui, ó, vestígios do mestre. O mestre está aqui, gente. Os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Ou seja, nós devemos nos abrir para esse ensinamento, para a gente realmente perceber o conteúdo dele e aplicar isso na nossa vida diária, para dominar a nossa vida. Quando eu falo para vocês conhecimento é porque é poder mesmo. É poder de domínio da vida, é poder de materialização daquilo que a gente quer, é poder de mudar, de alterar a nossa vibração. Tem uma outra frase aqui, ó: quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios do mestre para os encher com sabedoria. É sempre essa questão dos lábios aos ouvidos. Os lábios estão prontos para contar para a gente a sabedoria, mas os nossos ouvidos têm que estar preparados para entender toda essa sabedoria. Só vai dar atenção a esse livro quem realmente tem preparação. Isso, inclusive, é um dos princípios herméticos, é uma das leis que nós vamos ver aqui, que é a de causa e efeito, no aspecto da lei da atração. Eles dizem o seguinte, que levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos. Bom, pessoas, como eu falei no último vídeo, são 7 princípios. E todo capítulo desse livro começa com uma frase do Kybalion original. A frase
que fala sobre os 7, do capítulo que fala sobre os 7 princípios, que é o capítulo 2, é assim: os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mestra, com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Nós já vimos que o templo dos mistérios, ele está dentro da gente. O templo do conhecimento também. Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que abrir o nosso entendimento para esse conhecimento, para desvendarmos os mistérios ocultos, a verdadeira transmutação, que não é transformar um metal em ouro, né? A pedra filosofal não é transformar um metal em ouro. O metal que tem que ser transformado em ouro somos nós. É interno, é dentro da gente, é mudando o que está dentro que a gente vai conseguir mudar o que está do lado de fora. Vamos, então, para o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. Quando vocês abrem o Kybalion, aqui no princípio do mentalismo, já tem aparecendo aqui, número 1, princípio do mentalismo. O todo é mente e o universo é mental. Nesse princípio, o que o Kybalion diz? O que essa frase quer dizer? Eles comparam cada um de nós ao éter que está dentro de um vidro fechado. Tá? Se vocês abrirem a tampa do vidro, o que vai acontecer? Ele vai evaporar. Assim somos nós. Nós temos a alma que está encarcerada nesse corpo de carne. Assim que acabar a vida desse corpo de carne, o que vai acontecer? Nós seremos liberados. Então, gente, o que nós conhecemos como matéria, como universo, o que nós vemos, inclusive o que nós não vemos, é uma criação da mente do todo. Eu, você, as pessoas que nós amamos, aquelas que nós não gostamos. Nós existimos porque o todo nos imaginou. Ele quis que nós existíssemos para poder observar esse mundo através das experiências que cada um de nós está tendo aqui nessa dimensão. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente faz, né? Vocês vão ver que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz por vários motivos, por vários outros princípios. Tá? Princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O que ele quer dizer com isso? Significa que todos os planos de existência estão interligados. Nós aqui, nesse plano material de carne, plano espiritual, plano mental. O que acontece, gente, com o nosso corpo, o que acontece em nosso dia a dia, é governado pelas mesmas regras do universo. Então, eles querem dizer que a doença é mental. A cura da doença também é mental. Se você não quiser se curar, você não vai se curar. Eu não estou dizendo que, tá, então agora eu descobri isso, eu tenho uma doença grave, então eu vou parar de ir no médico. Não é isso. Mas não adianta você ir ao médico se você quer morrer. Por isso é que é mental. O que nós vemos, tá? Cada um de nós também existe de forma igual nos planos mental e espiritual. Eu acho isso de uma responsabilidade muito grande. Se o que eu sou hoje existe também no plano mental e espiritual, então eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu aqui enquanto carne, enquanto matéria, do que eu faço. Todos nós temos. Porque isso está reverberando lá, no plano mental, no plano espiritual.
porque sempre vai existir essa correspondência entre o micro e o macrocosmo, entre os planos superior e nós que estamos aqui. Aqui é um plano inferior. Então, o nosso universo interior, como pensamentos e sentimentos, por exemplo, que é comandado pela nossa mente, tem o seu correspondente no universo ao nosso redor. Eu acho isso muita responsabilidade. O que que isso significa? Você pode criar o seu próprio inferno. E você pode criar o seu próprio céu. É você quem cria a vida que você quer levar. Talvez até, gente, vou falar um outro ditado, que seja da lei da correspondência, que vem aquele, não é nem um ditado, é um aviso. Cuidado com o que você deseja. Você pode conseguir. Vamos exemplificar, que eu achei esse princípio da correspondência, eu acho ele diz assim: você tem a responsabilidade de tudo que você faz, de tudo que você pensa, de tudo que você sente. Transmuta isso rápido, muda essa vibração. Eu entendo que essa lei, ela está dizendo isso, mas olha só, dando um exemplo prático, tá? Se a gente fica lembrando do que já passou, pessoa que vive de passado, né? Do lado de fora, na casa dessa pessoa, pode haver um acúmulo de papéis, de documentos, de roupas, de fotos e de outros objetos que não fazem mais sentido permanecerem na vida daquela pessoa. De vez em quando, isso eu aprendi até com uma amiga, que foi minha terapeuta também, terapeuta holística. De vez em quando, não é nem uma vez por ano, nem duas, não. É uma vez a quase sempre, eu estou dando uma limpa. Eu olho assim para uma determinada gaveta, isso daqui está muito bagunçado. Vamos limpar isso aqui, que deve ter um monte de coisa para jogar fora. O que está significando essa gaveta aqui, toda bagunçada aqui? Por que eu deixei essa bagunça toda aqui na gaveta? Aí eu começo a parar para pensar, para analisar a minha vibração que eu venho sentindo, se eu tenho conseguido materializar as coisas que eu desejo. Esse, gente, é o tipo de conhecimento que a gente, ó, sobe de nível, vem para cá, ó, sai daqui e vem para cá. A gente passa de fase. Finge que isso aqui é um game. A gente passa. Eu acabei de gravar, aliás, se vocês notarem que eu estou com a mesma roupa, eu estou com a mesma roupa, porque eu acabei de gravar o vídeo novo, Games, que vai ser lançado na quinta-feira do canal Que Tanto Assunto é Esse, junto com o Márcio Souza. Tá ótimo, muito bom, cheio de informação e mega engraçado, eu aconselho. Mas voltando aqui, eu posso afirmar para vocês, gente, que depois que eu entrei em contato com esses ensinamentos, eu vejo a minha vida de uma forma bem diferente. Eu comecei a enxergar proteção e prosperidade, onde antes eu enxergava escassez e, assim, ataque de outras pessoas. Hoje eu não enxergo mais isso. Como eu já falei em outros vídeos, gente, não significa que os acontecimentos vão cessar, vão acabar. Na realidade, o que muda é a forma como a gente encara tudo ao redor. Também não significa que nós vamos deixar de sentir e de sofrer. A gente vai sentir sempre tudo o que a gente não quer sentir. Sabe por quê? Porque o sofrimento, ele vem do medo, ele vem da perda, ele vem da ganância e do egoísmo. Então, a gente está aqui num eterno aprendizado. Bem bacana. Eu achei muito bacana. É profundo, é bacana, é uma coisa que faz a gente pensar na nossa vida. Infelizmente, quem não quer escutar isso vai ter que escutar. Eu não vou dar para vocês uma fórmula mágica, um abracadabra,
Alakazam, e do nada vai tudo aparecer aqui. Não, não é assim. É a gente, a mudança é interna. Bom, continuando. Agora vamos ao princípio da vibração. O princípio da vibração está na página 27. Este livro que já está todo despedaçado. Não, gente, mas é muito manuseio do livro, tá? Eu não costumo ser assim, não, mas nossa. Eu falei uns vídeos atrás que tem uns livros que eu uso como livro de cabeceira. Esse daqui é um deles. Essa lei hermética, ela é aceita pela ciência, porque trata do movimento inerente ao universo. Nós somos seres que vibramos o tempo todo. Nós somos formados de átomos e os átomos eles se atraem através do movimento e vibração. Se você olhar agora para a sua mão, ou para o seu braço, ou, sei lá, para qualquer objeto que estiver perto de você, aqui eu tenho uma mesa, a gente para pensar assim, ué, eu estou olhando aqui, né? Estou olhando a minha mão, mas eu não vejo nada se mexer. De fato, nós não vemos, mas nós estamos vibrando sempre. Tudo que existe, uma pedra, qualquer coisa, tudo que existe vibra. Vibra o tempo todo. Tudo se move, porque tudo vibra. As vibrações, elas acontecem em níveis diferentes, gerando movimento que gera mudança. A vibração, ela pode ser mais baixa ou mais alta, e é isso que faz a diferença nas manifestações da matéria, energia, mente e espírito. Quanto maior a vibração, mais elevada vai ser a manifestação. A vibração, ela pode nos levar ao caos. Olha de novo a nossa responsabilidade, foi aquilo que eu falei antes. A questão da mente, né? A vibração ela pode nos levar ao caos ou à harmonia, tá? E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Gente, é aí que está a magia, a questão oculta. Isso pode ser controlado. Então, assim, o plano espiritual, ele está numa vibração muito mais elevada do que o plano material. Por isso, nós não conseguimos captar o plano espiritual com os nossos olhos físicos. Apenas algumas pessoas possuem essa capacidade. Agora vamos conversar sobre o princípio da polaridade. Aqui no livro, na página, no meu livro, tá? Esse que é de 2018, na página 85, ele informa que o princípio da polaridade, ele fala o seguinte: tudo é duplo, tá aqui. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos, presta atenção nisso, os opostos são idênticos em natureza. Apesar de serem opostos, são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos, todas as contradições podem ser reconciliadas. Pessoas, esse princípio, o que ele fala pra gente? Que nós somos duais, que nós vivemos em dualidade. Tudo que faz parte de uma mesma escala tem o seu oposto. Por exemplo, tudo que sobe, desce. Qual é o oposto de subir? Descer. O que é quente, qual é o oposto do quente? É o frio. São duas medidas que fazem parte de uma mesma escala. A escala é a mesma, só que eles se encontram em polos diferentes dessa escala.
o claro e o escuro. O que é o escuro? É a ausência de luz. E o que é o claro? É a presença da luz. Então fazem parte de uma mesma escala. Olha, esquerda e direita, bem e mal, amor e ódio, escassez e fartura, prosperidade, tá? São todas, pensa numa régua. Fazem parte da mesma medida, só que uma está aqui e a outra está no final. Então, nós temos na realidade duas faces de uma mesma moeda, só que em graus diferentes. Como eu falei para vocês, o escuro é a ausência da luz. A doença, o que é a doença? É a ausência da saúde. A doença e a saúde fazem parte de uma mesma escala. Só que a doença está num grau e a saúde está no outro. A própria dualidade é unidade. Por quê? Amor e ódio. Nossa, mas isso, né, é uma dualidade. Sim, é. Mas fazem parte do quê? Da mesma escala, é sentimento. Só que estão em graus diferentes, é tudo sentimento. Então, o amor e ódio é sim uma unidade. Tudo é sentimento. E os opostos podem se encontrar, hein? Vamos conversar agora sobre o princípio do ritmo. A gente localiza o princípio do ritmo aqui no Caibalion, folha 91. Tem a seguinte frase: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O que essa afirmação quer dizer? Essa lei hermética, ela vem ensinar pra gente. Gente, isso daqui não tinha que ser o Caibalion, tinha que ser, não tem o livro de ouro de Saint-Germain? Tinha que ser o livro de ouro de Hermes Trismegisto. Porque eu acho ele assim fantástico. Ela nos ensina que nós vivemos em uma dinâmica de ciclos, e isso realmente é verdade. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mal, até de humor. Tem dias que a gente está com grana e tem dias que a gente está sem nada de dinheiro, certo? Tem dias a gente ama determinadas pessoas, em outros dias as mesmas pessoas a gente pode passar a odiar. Por exemplo, de novo, tudo que vai, volta e vai voltar, gente, na mesma intensidade que foi. Nós estamos eternamente atraindo e repelindo, inspirando e expirando. O princípio do ritmo, ele vale para tudo. Movimento dos astros, frequências mentais, relacionamentos. Dentro desse princípio, existe um outro princípio que é o da neutralização, onde podemos estabilizar os ritmos da vida. Esse princípio, ele já dá mais ou menos a resposta de uma charada aí. É através da neutralização que a gente estabiliza os ritmos da vida. É aquela frase, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Equilíbrio. Vamos então agora ao princípio da causa, de causa e efeito. Aqui ele chama de acausalidade no capítulo 12. Toda causa, e começa com essa frase, tá? Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida.
Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Sabem do que esse princípio fala? Das coincidências. Você sabe o que é uma coincidência? Coincidência a gente chama aqueles acontecimentos, as causas que ainda não se tornaram conhecidas ou ainda não foram esclarecidas. Então, o que ele quer dizer? Não existe coincidência, tá? Não existe sorte, não existe acaso. Existem os efeitos gerados por causas anteriores. Nada é por acaso. Então, queridos, vou falar mais uma vez assim, vai ter gente que não vai gostar de escutar isso. Através dessa lei, a gente pode deixar aquela vaga de vítima das circunstâncias para aquelas outras pessoas desavisadas, tá? E a gente pode parar de sentir os efeitos das causas. Nós vamos passar a ser o agente, causador dos acontecimentos, assumindo a responsabilidade pelo que nós fazemos. Ao invés de tentar colocar a culpa no outro, começa a analisar o que causou esse movimento todo. Certo? Então vamos parar de nos vitimizar, né? Vamos começar a tomar a rédea das nossas vidas para a gente conseguir modificar esse plano de existência. Quem acha que está com pouco dinheiro, está com pouco dinheiro por quê? Vamos analisar. Porque eu sou pobre não é resposta, tá? Porque eu estou desempregado também não é resposta. Porque mesmo a pessoa desempregada, eu já vi várias pessoas arrumam dinheiro. Então começa a analisar. O problema é esse. A gente encarar o que a gente está fazendo de errado, né? Esse é o problema. Então, olha só, nós podemos propagar o bem para sentir o seu retorno. Se você acha que tem pessoas, fulano falou mal de mim, fulano me deseja o mal, ciclano lançou uma maldição em mim. Comece a analisar por que será que você acha isso. Você também não fala mal das pessoas? Você não tem o hábito de lançar maldições para as pessoas? Pare e presta atenção, tá? Que tudo retorna na mesma intensidade que foi. Vamos agora, gente, ao princípio do gênero. O gênero, gente, ele fala o seguinte: o gênero está em tudo, em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Até uma pedra, para ela se formar, teve o seu princípio masculino e feminino. Essa questão dos princípios masculino e feminino não está falando de sexo, não é sexo. É a criação. Esse, iluminados, é o último princípio hermético que eu vou conversar com vocês. Chegamos ao final. E se você ainda está aqui comigo, é porque achou interessante o tema. No mínimo, para dizer o mínimo. Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no meu canal. É importante para mim, porque eu sei que muita gente não gosta de comentar. Tudo bem, eu respeito o espaço de todo mundo. E assim, através de curtida, eu tenho uma noção se vocês estão gostando do conteúdo do canal ou não. Ou de qual conteúdo vocês gostam mais, o que vocês preferem mais. E é importante também para o crescimento do canal, porque o canal crescendo, o YouTube vai entender que esse vídeo tem um conteúdo que as pessoas gostam de assistir. Então, ele vai indicar esse mesmo conteúdo para outras pessoas. Então, voltando lá ao último princípio hermético, que é o princípio do gênero.
O que ele está nos ensinando? Que o gênero não está presente apenas naquilo que se reproduz no plano físico. Ele também está presente nos planos mental, natural e espiritual. Quando nós conseguimos compreender esse princípio, nós conseguimos viver com plenitude de tudo. Porque até aquilo que a gente quer materializar tem um lado feminino. A materialização que a gente tanto deseja tem um lado feminino e masculino. Compreendendo isso, a gente vai saber quando a gente está fecundando a semente, agindo com o lado masculino, e quando a gente está deixando a semente ser fecundada e crescer. A gente está agindo com o lado feminino. Olha, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje que eu trouxe. Semana que vem vai ter mais assunto bacana para a gente estudar. Se vocês quiserem sugerir algum tema, podem sugerir aqui nos comentários. Eu vou ler e vou estudar o tema que vocês estão sugerindo. E lembre-se, conhecimento é o que, gente? É poder.